Olá, meu nome é Thaís e eu sou técnica de formação do Instituto Fazendo História. Hoje estamos na cidade de Guarulhos para mais um ciclo de oficinas em parceria com o Condeca. E o tema da oficina desse mês é o trabalho com um grupo de irmãos. Bom dia! A gente convidou duas profissionais para ajudar a pensar o trabalho com grupos de irmãos em serviços de acolhimento. A gente sabe que tem sido um desafio, né, esse cuidado, né? Então, eu vou apresentar as nossas convidadas. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Então, hoje nós vamos contar com a participação da Eliana Kawata. Ela é psicóloga do Judiciário, ela é chefe do setor de psicologia da Vara Central da Infância e Juventude, especialista na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes em psicoterapia breve e psicanalítica. E aí a gente conta também com a presença da Deise Fernandes do Nascimento. A Deise, ela é assistente social, mestra e doutora em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp, fundadora e coordenadora geral do coletivo Círculo de Cultura, entre outras. Então, eu vou passar a fala para Eliane Kawata. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito a Aline, em nome do Instituto Fazendo História, pelo convite, num evento que eu considero muito importante, financiado pelo Condeca, de formação de profissionais que trabalham com serviço de acolhimento. Não sei se a maior parte de vocês é aqui de Guarulhos, mas eu fiz um pouco mais focada a apresentação para Guarulhos, tá? Né? O pessoal daqui seria de Guarulhos. Como é uma gravação audiovisual, também vou fazer a minha descrição. Meu nome é Eliana Kawata, eu sou mulher, na acepção aí do IBGE amarela, né? Uso óculos, baixinha, cabelos castanhos, um pouco grisalhos também. Estou toda de azul, mas como está um pouco frio, com uma japona preta, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou correr e vou, como a Aline falou, eu vi que vocês já passaram por várias coisas que eu trouxe aqui, porque eu trouxe uma contextualização histórica e vou passar rapidamente por ela, tá? Para a gente chegar no ponto que é o trabalho com grupos de irmãos. E sabe que fazendo a pesquisa, eu entendi um pouco porque essa foi uma demanda aqui de Guarulhos. Tá? Então, em relação ao histórico, de uma forma breve, né? Então, eu não vou lá para o Brasil colônia, quando a gente não tinha quase direito nenhum de criança e adolescente, mas eu vou chegar nos anos de 1900, quando a gente está nos códigos de menores, o código especialmente de 1927, de 1979, que ia tratar de todas as crianças e adolescentes. Não, ia tratar dos menores, que eram crianças e adolescentes numa situação irregular. O que era essa situação irregular? Situação de pobreza, situação de atos infracionais, situação de carência material e emocional, crianças que estavam pelas ruas, e eles eram tratados e chamados de menores, tá? E ali era uma condição de tutelamento. Essa criança e adolescente, a gente nem chamava de criança e adolescente, chamava de menor, eles não eram sujeitos de direitos. Quem mandava nessa política eram os adultos, né? Para a gente chegar no que nós temos hoje, que é a política de proteção integral, que vai começar com a Constituição Federal de 88, que vai falar da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E que agora eles são sujeitos de direito. Tá? E por que eu retomo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Né? Vai falar que a gente tem que tomar as nossas decisões quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, sempre pensando no melhor interesse dela. Tá? E também o ECA vai trazer que criança e adolescente ele está numa condição peculiar de desenvolvimento. Quer dizer o quê? Ele não é um mini adulto, ele não é uma semi-pessoa que ela ainda está precisando aprender. Ele tem uma condição peculiar de desenvolvimento, mas ele é integral e ele é pleno de direitos a cada fase da vida dele. Tá? E
Depois, em 2006, a gente vai ter o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que vai fazer mais um esclarecimento, que já estava no ECA, mas que foi necessário esclarecer, né? A criança ela não pode ser pensada sozinha, a criança e o adolescente sozinho. Eles estão no contexto da sua família. Nós temos que pensar ele sempre associado à sua família e à sua comunidade, tá? Enfim. Aqui, só retomando, a Constituição Federal vai falar que é dever da família, da sociedade, do Estado, e ele não está falando que é mais de um e mais de outro, é de todos, né? Se um não faz, o outro tem que fazer, não dá para ninguém se eximir quando a gente está falando de direitos de criança e adolescentes. A única vez que a Constituição vai falar de absoluta prioridade é quando ela diz de crianças, adolescentes e jovens. Eles são eles têm absoluta prioridade, quer dizer que eles são o principal, né, grupo a ser atendido em qualquer das condições, para que tenham todos os seus direitos garantidos. Que é o direito: educação, lazer, cultura, profissionalização, saúde, dignidade, respeito, e sempre colocados a salvo de qualquer tipo de violência, seja por negligência, discriminação, exploração e de crueldade ou opressão, certo? O ECA aqui, só vou reiterar para vocês a questão da proteção integral, que assim, ele tem que ser completamente protegido aqui, tá? Esse exemplo eu acho que é legal, é da professora Maria Regina Zambuja, né? Ela é do Rio Grande do Sul, uma procuradora de lá, já aposentada, né? E ela traz um recorte de um jornal que não está aparecendo aqui direito, mas é de 1976. É uma notícia que vocês estão vendo uma criança enrolada num papel de jornal. E olha como a notícia deu em 1976, quando a gente estava sobre o Código de Menores, tá? De 1979. Olha só como é que eles colocaram. Problema antigo: a delinquência infantil continua sendo um dos maiores geradores de criminalidade. A Delegacia do Menor retira marginalizados das ruas e os encaminha para o juizado para que se recuperem, mas suas histórias trágicas se chocam com a vontade de mudar de vida e eles voltam a cometer infrações pela sua sobrevivência. Ou seja, o que é aqui? A criança, ela é uma delinquente infantil e ela é culpada da sua própria delinquência, né? Ela que não quer se tratar, ela que não quer se melhorar. Por quê? Pela sobrevivência, tem até uma desculpinha aqui, mas ela é responsável pela delinquência e por tudo que ela sofre, né? Agora, veja, ela reescreve isso. Ela fala, olha, se fosse em 2013, quando ela fez esse PowerPoint dela, tá? Já estávamos sobre o ECA, né? Passados 30 anos desde então, como ela reescreveria essa mesma notícia, tá? Uma criança enrolada no jornal na rua, cena muito típica do centro de São Paulo, infelizmente. Não sei como é a situação aqui em Guarulhos, né? Mas infelizmente imagino que também não esteja, né? Também não esteja tão diferente. Essa criança é a imagem do fracasso de uma sociedade que não consegue garantir abrigo e educação para todas as suas crianças. O menino dorme o sono do abandono na calçada da capital. O frio de agosto e a dureza do leito improvisado impedem que ele sonhe com um presente que todos os habitantes do país chamado infância têm o direito de receber: um futuro digno, tá? Muda completamente a visão e é nesse paradigma que nós estamos, tá? Quando uma criança estiver numa condição como essa, como uma criança estiver numa condição, né, de violência, de ato infracional, nós temos que pensar o que nós, sociedade, estamos fazendo com ela, certo? Aqui, para a gente contextualizar o serviço do qual nós fazemos parte. É uma matéria que saiu no Correio Brasiliense em 2002 e que motivou a ida de uma caravana de deputados Brasil afora para entender o que estava acontecendo com essas crianças. A matéria diz, né, órfãos de pais vivos. Um ponto de partida: nenhum mora em casa, nenhum mora na rua. Estão escondidos em orfanatos espalhados por todo o país. Ninguém os conhece porque não incomodam, não fazem rebeliões, nem suplicam esmolas. São personagens invisíveis de uma história jamais contada. Quem eram essas crianças? Eram as crianças nos ditos orfanatos. Elas estavam nessa condição, né? Isso, então,
era mais ou menos 2002, quando foi feito essa denúncia pelo Correio Brasiliense, né? Então, a gente tinha eram 19 mil crianças nos serviços de acolhimento Brasil afora. Qual a situação que elas tinham? Elas tinham, a maior parte, 86%, tinha família sim, mas muitas não mantinham vínculo nenhum e não recebiam visitas. O tempo de permanência delas, 52% tinha mais do que 2 anos e 20% delas estava mais de 6 anos acolhidas. O motivo do ingresso era pobreza, porque 20%, 24% era pobreza e 50% era alguma coisa relacionada à pobreza. Estava mendicando, carência material, vivência de rua, que também é uma situação, é um sintoma de pobreza, né? Então, 74% era por motivo de pobreza. Articulação com a justiça, apenas 43 delas tinham processo judicial. Quer dizer o quê? Elas estavam lá, sabe lá por quê. Alguém levou, alguém encontrou ela na rua, o Conselho Tutelar levou, mas não havia processo judicial. Quer dizer, as famílias, muitas vezes, sequer sabiam onde estavam seus filhos, tá? Essa é a situação em 2002 que vocês estão pegando, nós estamos aqui há 23 anos. Então, qual era a situação que nós tínhamos? E o Plano Nacional de Convivência Familiar, ele vem para regulamentar melhor essa situação. Ele vem para falar que a gente tem que mudar de paradigma, né? Porque isso, 2002, nós já tínhamos o ECA, certo? Mas a gente continuava nessa situação. Então, aí vem o plano para deixar mais claro o que a gente tem que fazer. Desculpa. Aqui, não dá para acolhimento ser resposta para a situação de vulnerabilidade, tá? A resposta ela tem que ser política pública para evitar o acolhimento. Não dá para abrigo ser internato de pobre, ele tem que ser uma medida protetiva de caráter excepcionalíssimo, o menos tempo possível, né? A longa permanência, ela não é bem-vinda, né? A gente tem que fazer com que esse atendimento seja o mais provisório possível, certo? A gente não pode trabalhar criminalizando e despotencializando as famílias, né? Ou seja, achando que a gente educa melhor do que as próprias famílias. A gente tem que potencializar as famílias, promover reintegração familiar e, excepcionalmente, talvez colocar em família substituta por adoção, tá? Chega de cuidados massificados, a gente quer individualidade, história de vida, cuidados individualizados. PIA, né? Plano Individual de Atendimento. Sem pensar em isolamento e segregação, a gente quer inserção na comunidade, preservação de vínculos familiares e comunitários, né? A gente tem que cuidar para não revitimizar essas crianças, porque ser tirado de sua família não é, por mais que a gente vá garantir muitos direitos, a gente vai violar um direito importante dessa criança quando a gente tira ela da família dela. A gente violou o direito à convivência familiar, tá? Então a gente tem que cuidar para que isso não vire um trauma e a gente tem que cuidar de reparar isso, ou seja, deve fazer isso da forma mais conversada e mais explicada possível, né? Então a gente deve sair da área da violação de direitos para ir para a proteção e defesa dos direitos dessa criança. A adoção não é solução, a adoção é uma medida excepcional. Em 2019, 2020, houve uma reavaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar, com discussões bastante capilarizadas. Não sei se vocês participaram aqui, mas houve essa avaliação. E nessa avaliação se tirou como é que a gente avalia o princípio de manutenção da criança e do adolescente na família e na comunidade, buscando prevenir o seu abandono. Criou-se 3 categorias analíticas para avaliar se os serviços estavam trabalhando bem. Como ele estava mantendo os vínculos fraternais. Isso é um sinal de que ele está trabalhando bem a manutenção da criança na sua família. Como ela trabalha o fortalecimento de vínculos parentais e da família. Como ela mantém os vínculos comunitários, tá? Como é que eles cuidaram disso? Como é que eles avaliaram? Tá? Eles avaliaram da seguinte forma, né? Para você manter vínculos fraternais, você não pode ter abrigos que façam muitas diferenciações, que façam diferenciações etárias, que façam diferenciações de sexo, tá? Então, assim, e aí foi se medido como é que estava essa separação. Porque se você separa muito, você dificilmente vai conseguir conter um grupo de irmãos lá dentro. Então, cada vez mais, quanto mais especializado um abrigo ele se torna mais segregador de grupos de irmãos. Portanto, a meta hoje é, quanto menos a gente puder fazer separações, é melhor. Ou seja, desculpa, aqui. Ele possui um abrigo, ele possui critério de sexo para admitir as crianças. Se ele possuir, ele não está tão legal, porque ele vai dificultar grupos de irmãos chegarem lá. E aí foi se vendo que isso foi decrescendo.
Tá? Então, o critério de separação de sexos foi diminuindo, não há tantos abrigos fazendo isso. E aí eu não sei fazer a localização aqui em Guarulhos, tá? Porque isso é dado do Brasil. Também, esse abrigo, ele acolhe grupos de irmãos quando há necessidade, coloca até mesmo uma cama adicional, mesmo que ele vá naquele limite, mas naquele momento ele faz uma negociação com o CREAS dele e ele acrescenta uma cama para depois ele vai fazer esse ajuste. E aí foi se percebendo que os abrigos têm se ajustado de uma certa forma para fazer isso quando há demanda. Tá? Ou seja, um sinal de que tem se trabalhado melhor a questão da condição, o trabalho com grupos de irmãos. Aí eu pego agora para vocês, só para vocês verem um embasamento legal, aquilo que o ECA está dizendo para dizer que manter grupos de irmãos juntos é importante e está na lei. Tá? Então, o artigo 86 ele vai falar que toda política de atendimento ela é uma articulação de ações governamentais e não governamentais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nós temos que trabalhar articuladamente. Se eu não tenho no município, eu cobro do Estado. Se eu não tenho no Estado, eu cobro da Federação. Mas a gente tem que conseguir verba e recurso para trabalhar conforme o ECA diz que a gente tem que trabalhar. Quais são as linhas de ação da política de atendimento estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele vai de políticas sociais básicas ele vai complexificando essas políticas. A gente deve estimular o acolhimento de grupos de irmãos e deve estimular campanhas para a adoção de crianças, grupos de irmãos de uma forma conjunta. Tá? É isso que ele vai falar aqui, seguindo aqui. No artigo 92, ele é claro, ele vai falar sobre os princípios dos trabalhos dos serviços de acolhimento institucional e familiar, e ele vai falar de um item importante. Aqui eu vou ler todos, porque todos são importantes, tá? Preservação dos vínculos familiares é a primeira coisa que a gente faz. A gente sempre busca a reintegração familiar, a menos que haja uma decisão judicial ao contrário, que não permita visita, que não permita isso. Mas, no contrário, sempre a nossa meta é trabalhar com preservação dos vínculos familiares. Depois, se forem esgotadas todas as chances de reintegração familiar, aí sim nós vamos para a colocação em família substituta, apenas quando a gente tiver esgotado toda a chance de reintegração. Né? E, claro, a gente vai primeiro, né, quando a gente esgotou família de origem, a gente tem que esgotar a família extensa, certo? Aí sim que a gente pode pensar em colocação em família substituta. Atendimento personalizados em pequenos grupos, desenvolvimentos em atividades de regime de coeducação, meninos e meninas juntos, e não desmembramento de grupos de irmãos. Isso é política, princípio básico colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Evitar sempre que possível transferências para outras instituições, participação dessa criança e adolescente na comunidade local e preparação gradativa para o seu desacolhimento. E em relação à colocação de grupos de irmãos em adoção, o que o ECA vai dizer no seu artigo 28, parágrafo 4? Os grupos de irmãos eles devem ser colocados sob adoção na mesma família substituta sempre que possível, que ele vai ressalvar. Ressalvada a existência de algum risco, em termos de abuso ou alguma outra situação que justifique a excepcionalidade dessa solução, procurando-se, nesse caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Tá? Ou seja, aqui ele é bem explícito de que a gente deve manter o grupo de irmãos unidos, só em condições excepcionais que a gente pode separar. Quais são elas? Quando há uma situação de uma relação abusiva, né? Uma relação ali de muitos conflitos entre esses irmãos, né? E, claro, a gente separa na maior parte das vezes porque a gente não consegue fazer a colocação, a gente não tem famílias adotivas que aceitem, né, colocar juntos, e nessa condição o que a gente deve fazer? Deve buscar uma forma de evitar o rompimento definitivo. Se a gente tiver que separar, a gente tem que de alguma forma promover esse contato entre eles. Se eu separei, não tinha vaga no mesmo abrigo, ou então tinha essa separação de sexo, de idade e tal, eu vou ter que dar um jeito de manter contato entre seus irmãos. Vou fazer visitação, vou fazer chamada, vou fazer viagem junto. Alguma coisa eu tenho que fazer para garantir o contato, porque o ECA é muito claro de que não se pode fazer o rompimento definitivo até só se houver um motivo muito, muito, muito grave que justifique isso, certo? Seguindo.
Aqui também, né, ele vai só falar em termos de ECA também, que a gente dá prioridade a cadastro de pessoas que tenham interesse a adotar grupos de irmãos. Tá? Se ele quiser adotar uma criança ou adolescente com deficiência, uma criança com doença crônica, alguém com uma necessidade específica de saúde, ou então grupos de irmãos, a gente acelera a avaliação desse cadastro. Por quê? Porque a gente está pensando na criança ou adolescente que está esperando, a gente está pensando no grupo de irmãos que está na fila esperando, porque muita gente fica falando, nossa, essa fila da adoção não anda, mas ela está pensando o quê? Pelo adulto, o adulto que está esperando o bebê, ele está reclamando ali do judiciário, está reclamando dos abrigos, que ninguém coloca as crianças em adoção. Bebê não espera nada, bebê saudável não espera nada na fila, o adulto pode esperar, a gente não está olhando para ele, a gente está olhando para a criança, mas crianças de um grupo de irmãos, elas esperam muito, e elas não poderiam esperar. Então, qualquer medida que a gente possa fazer para fazer essa fila andar para essa criança e para esse grupo de irmãos, a gente deve fazer. A gente tem acolhidos no Brasil 32 mil crianças, que eu estou considerando aqui o meu bloco de 100%. Tá? Pegar o estado de São Paulo, eu tenho 9.500 crianças, mais ou menos, que dá quase 30% dos acolhidos do Brasil é no estado de São Paulo. Pego aqui a nossa cidade de Guarulhos, estou já ficando dentro dela e estou falando nossa, né? São 102 crianças no dia que eu fiz a consulta, que foi dia 16 de junho. Tá? Aqui é uma parte só de convencimento de por que é importante a gente manter os irmãos juntos. Né? É importante manter o vínculo fraternal porque ajuda muito na questão do seu desenvolvimento emocional e principalmente quando a gente está pensando numa institucionalização. Não é fácil para essa criança, né, ir para uma instituição. A gente está protegendo ela de muitas coisas, mas a gente está tirando essa criança de um meio que ela conhecia. A família podia ser violenta, mas era a família dela e era tudo que ela conhecia nessa vida, certo? Ir para uma instituição é absolutamente violento, se a gente for pensar dessa forma. Né? E fica mais tranquilo se a gente for num grupo. Na frente de adversidades, quando a gente tem... Né, o grupo que nos é familiar, ele dá um conforto imenso para a gente passar por essas intempéries, por essas tempestades e por essas situações difíceis. Por isso que a gente deveria evitar demais de fazer rompimentos de grupos de irmãos, principalmente nesses momentos mais difíceis da vida, certo? Essa criança, né, a gente percebe, por exemplo, na adoção, que se eles forem colocados juntos, é muito mais tranquilo do que se a gente fizer a separação. Na verdade, quando a gente coloca separado, é quase que como se a gente estivesse cortando a carne, não é? Então, assim, separa um, aí um vai, o outro volta. A gente demorou muito para acertar uma adoção que eu vou falar para vocês, que é a adoção compartilhada, né? Isso, né? Então, que eu vou contar um pouco como é que a gente trabalhou, mas a gente demorou muito para acertar isso, certo? E até lá a gente ia separando, ia colocando os menores, porque os menores tinham condição de adoção e os maiores pouquíssima condição de adoção. Né? Então, havia muita separação e muita violência que a gente, às vezes, nem percebia que estava acontecendo. E, claro, que isso desestabilizava não só aquele que tinha ficado sem o irmão, como também aquele que tinha ido para a adoção e se sentia muito culpado por isso, certo? Então, assim, isso leva muita culpa. Né? As determinações legais, elas são claras. O ECA sempre diz que a gente deve defender que os irmãos fiquem juntos, né? E só situações excepcionais que devem justificar a separação de irmãos com, por exemplo, comportamentos abusivos. Né? Quais são os desafios para a gente manter os irmãos juntos? Não é fácil, estou falando porque a teoria fala, a lei fala, mas na prática a gente sabe que é muito difícil. Geralmente no grupo de irmãos a gente vai ter necessidades diferentes desses irmãos, tá? Às vezes eu tenho crianças com necessidades especiais, inclusive, não é? Então, assim, tenho crianças com comportamentos emocionais às vezes muito difíceis, né? Então, quer dizer, é um desafio muito grande para o serviço de acolhimento conseguir atender a todas essas crianças juntas. Por um lado, né, a teoria vai dizer que é mais fácil se vocês mantiverem ela junta, porque se a gente separar, vocês podem ficar com o lado mais fácil, mas aquele que ficou com o lado mais difícil vai sofrer muito, e a criança vai sofrer muito quando for separada, tá? Mas claro que nós sabemos que há algumas situações que não tem como, né? Por exemplo, adolescente em conflito com a lei, não tem como, tá? Tá usando drogas enlouquecidamente, também não vai dar para ficar, né? Às vezes a menina engravidou, talvez não dê para aquele abrigo manter uma menina grávida, né? Às vezes você precisa ter uma outra estrutura. Mas enfim, a ideia é que a gente vá alargando as nossas possibilidades para poder acolher o grupo de irmãos, tá? Para a adoção, é difícil a gente encontrar famílias dispostas a adotar grupos de irmãos, né? E às vezes eu também tenho muita dificuldade de manter o contato entre os irmãos pós-adoção.
Uma coisa que também vocês não podem esquecer, a questão do apadrinhamento afetivo. Tá? Então, a gente, claro, vamos tentar primeiro reintegração familiar, esse é o principal. Depois, não deu, vamos lá para colocação em família substituta, que eu dei o exemplo para vocês da adoção compartilhada. Não deu, não esqueçam do apadrinhamento afetivo. Também uma ferramenta importante, nós temos experiências super bacanas com grupos de irmãos no apadrinhamento afetivo. O que é importante? Recomendação que a gente tem aqui para melhorar as práticas, porque aqui eu vou dar os princípios, né? Eu acho que a Deise vai falar mais do como fazer. O que é importante? A gente ser consciente de que é importante manter vínculo familiar, porque nem sempre a gente tem essa consciência, tá? E aqui, então, se a gente souber que isso é importante, a gente faz isso acontecer. Quando a gente não tem clareza, às vezes a gente não faz isso acontecer. Fala, não, dá trabalho, mas é importante para essas crianças, né? A gente deve priorizar a colocação conjunta sempre que possível, porque é difícil, às vezes a gente já desiste sem tentar. Não pode desistir sem tentar, certo? Tem que tentar. E aí, se não deu para conseguir colocação conjunta, vamos conversar com eles para pensar qual é a forma da gente se dividir. E creiam, a gente sempre fez isso depois que a gente aprendeu como fazer. Eles dão soluções que às vezes a gente não imagina. De ficar um mais velho com o mais novo, outro mais velho com outro mais novo, que são saídas que funcionam, né, na hora que a gente coloca em adoção. Ou seja, escutem as crianças, porque elas têm saídas muito interessantes, né? Busca ativa, a gente fez muita busca ativa, não era na época do SNA, então foi uma época anterior. Hoje é possível fazer uma busca ativa no SNA, mas naquela época a gente usava vídeo, chamava os nossos pretendentes à adoção, e a gente, quem já era habilitado, e a gente mostrava fotos, vídeos, contava história, fazia depoimentos para eles se sensibilizarem. E naquela época isso funcionou muito. Hoje no SNA existe essa possibilidade, a gente pode botar vídeos dentro lá do sistema, tá? Políticas públicas, e a gente ainda tem que avançar, porque a gente tem que criar políticas que exijam as visitações e os contatos entre irmãos separados. O ECA, ele fala disso, ele recomenda, mas ele não exige. Tá? Talvez a gente tenha que aprimorar um pouco mais a lei. A comunicação, se eu tenho irmãos separados, a gente deve garantir essa comunicação de qualquer jeito. Hoje, com a tecnologia, não tem como não fazer uma videochamada, não tem como não fazer alguns eventos, e a gente deve estruturar programas na assistência social para trabalhar melhor com os nossos grupos de irmãos. Aqui vou falar de exemplos que são exemplos do exterior, né? Os americanos e tal. Os 3 primeiros são exemplos americanos, que é de vizinho para vizinho ou de família para família, que ele vai recrutando famílias acolhedoras numa determinada região, na mesma região onde as famílias de origem moram. Tá? Então, eles formam famílias acolhedoras lá, para que grupos de irmãos se permaneçam no seu mesmo território e que possa haver uma visitação da família biológica a essas famílias acolhedoras no próprio território. E enquanto essas crianças estão ficando naquela família mais organizada, mas que está lá vizinha deles, né, vai se trabalhando, o Serviço de Assistência Social vai trabalhando para reestruturar a família biológica. Esse é o programa Vizinho para Vizinho. O programa Família para Família, ele também é assim, só que aí ele já não tem essa pretensão. A pretensão é que as crianças fiquem no mesmo bairro, é trabalhar também com acolhimento familiar ou casalar, para que as crianças fiquem juntas no mesmo bairro, mas não necessariamente trabalhando ao mesmo tempo com a família. O Acampar para Pertencer também foi um programa americano de 2 americanas que foram separadas na adoção. E elas criaram um programa de acampamento de verão. Nesse acampamento de verão, elas priorizam crianças que estão separadas dos seus irmãos, seja porque estão no abrigo, seja porque estão em outro lugar, e fazem uma semana de interação entre os irmãos. E o projeto Visitação é um projeto que ele lembra um pouco o centro de visitação que nós temos lá em São Paulo, que é um abrigo que ele promove um encontro entre crianças e adolescentes que estão separados dos seus irmãos, tá? Eu acho que aqui a consideração final, já encerrando, né, é que o que eu queria destacar é a importância de se manter os laços dos irmãos, né, que se a gente estiver consciente disso, a gente consegue priorizar, porque tecnologia social vocês têm. Embora a gente tenha progredido muito com os PIAs, que é o Plano Individual de Atendimento, com esses registros individuais que vocês têm feito, com as audiências concentradas, que a gente tem revisto a história de cada criança a cada 6 meses, com serviços de acolhimentos bem menores, que a gente consegue dar um atendimento individualizado, com uma escuta mais qualificada dessas nossas crianças e adolescentes, ainda há muito trabalho a ser feito para que menos crianças sofram o trauma do rompimento da separação dos seus irmãos. E termino só com uma frasezinha do Exupério, do Pequeno Príncipe, que é:
O futuro não é um lugar para onde a gente está indo, mas é um lugar que a gente cria, né? O caminho para ele não é encontrado. O caminho do futuro a gente não encontra, não. A gente constrói. E no ato da gente construir, a gente muda tanto nós mesmos quanto o próprio destino disso. Tá? Muito obrigada, foi um prazer imenso. Tá? Quero agradecer ao Instituto Fazendo História, na figura da Aline, da Thaís, né, por esse convite, né, para estar aqui com vocês, num momento tão importante para a gente pensar na relação do trabalho com grupos de irmãos. Né? Agradecer a Eliana também pela fala brilhante. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de números, então é muito legal a gente trabalhar também com dados, não só dados frios, mas a gente pensar no nosso cotidiano, na nossa realidade, como que esses dados impactam também na nossa realidade. Né? Eu vou conversar com vocês aqui hoje pensando no chão mesmo do serviço de acolhimento, e pode ser que em alguns momentos vocês discordem de mim, também não tem problema algum. Eu gosto de fazer sempre, eu sei que vai ter um momento depois para as perguntas, mas eu gosto de fazer uma coisa meio que interativa, então em alguns momentos eu vou convidar vocês também a refletir, a pensar e a falar também, quem quiser e ficar à vontade, tá? Então, eu gostaria de começar com esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês já conhecem, mas é um poema chamado Verbo Ser. É o ponto de partida da nossa reflexão. Que diz assim, prestem atenção, hein? Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho que mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Conhecia esse poema? Já conhecia? Legal. Tem gente... Quem que conhecia? Só levanta a mão para eu ver. Muito bem. Quem já ouviu ou já fez essa pergunta para a criança? Você vai ser quando crescer? O que está por detrás dessa pergunta quando a gente lê esse poema? A ideia de que a criança não é. Ela só vai ser quando crescer. E aqui a gente tem que partir do princípio de que a criança já é. Ela já tem gosto, já tem vontade, já tem opinião sobre algumas questões. Lógico que nós vamos trabalhando isso ao longo da vida com a criança e com o adolescente. Mas essa ideia de o que você vai ser quando crescer pressupõe que ela não é. Então, quando nós estamos falando aqui sobre a temática do trabalho com grupos de irmãos, nós vamos ter que levar em consideração a individualidade de cada criança ou adolescente que nós estamos atendendo. Porque ela já tem algo, ela já é uma pessoa. Ela não vai ser uma pessoa, ela já é. E essa ideia, que é bem importante pensar, de que ela não é algo e que ela só vai ser quando crescer, é uma ideia que a Eliana trouxe aqui as questões históricas, né? A minha ideia aqui não é ficar me delongando na questão histórica, porque, né, a gente teve a fala dividida, mas se nós pensarmos, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e teve todo o processo de escravização e violência com a população indígena, a ideia, primeiro eles pegaram as crianças, a ideia era, a criança é uma cera branca, que a gente imprime nela a nossa impressão. Então, se você fizer com a criança desde pequenininho, ensinar ela os mandamentos do cristianismo, por exemplo, esses indígenas vão esquecer tudo que eles têm aí de cultura. Logo, vão crescer e vão ser cristãos, católicos. E deu certo? Ainda bem. Ainda bem que não deu certo. Por quê? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente tem as nossas raízes, as nossas identidades. Elas não se perdem porque alguém está tentando imprimir em nós outras experiências. A gente pode ser atravessada por outras experiências, mas não significa que você vai mudar. Significa que você vai, muitas vezes, ampliar o seu olhar. E quando as crianças indígenas chegavam na fase da adolescência,
que é no momento, que questiona a realidade, isso era mal visto. E aí eles diziam, esses aí se perdem no alcoolismo, se perdem na desobediência, a gente investiu tanto neles, e olha o que aconteceu. Por quê? Porque tinha uma idealização do que tinha que ser aquela criança. E às vezes a gente, sem perceber, reproduz isso também. A gente quer que a criança cresça e seja do jeito que a gente quer. E ela não é, ela tem a sua própria identidade, tem coisas que ela vai pegar do que a gente está trazendo e tem coisas que não. E é neste momento da história que os portugueses, vendo que não conseguiam dominar a população indígena, eles fazem uma outra atrocidade, que é o sequestro da população que estava no continente africano para o Brasil, para trabalhar de maneira escravizada. E aí já se desconsidera a criança negra como criança. Vocês podem perguntar, por que eu estou falando isso? Porque nós temos também um retrato do Brasil, não tenho os números aqui, mas a maior parte das crianças acolhidas são crianças negras. E quando a gente está falando de convívio, de fortalecimento de vínculo, a gente não pode deixar de fazer também um recorte racial. Não dá para deixar isso de lado. E pensar quantas famílias negras têm tido o direito violado de criar os seus próprios filhos. Então, não é uma situação muito simples que a gente está discutindo aqui. É algo muito maior. Porque a população negra que foi sequestrada, foi torturada, e até hoje a gente vive, a gente está aqui lutando contra o racismo. É só a gente olhar as notícias de jornal. Né? Quantas crianças... A Helena trouxe notícias de 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas é só a gente ver as crianças negras que estão morrendo, alvo da polícia. Então, a bala também tem endereço. Sei que o tema não é esse propriamente dito, mas a gente tem que pensar o que faz com que, às vezes, a gente dê mais atenção para uma criança lida como branca na nossa sociedade do que para uma criança negra. Porque também isso já foi comprovado, que crianças brancas acabam recebendo mais cuidado do que crianças negras. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Então, quando a gente pensa o que você vai ser quando crescer, nós temos que pensar que a criança já é, e dependendo da cor, dependendo da orientação sexual, ela já sofre várias violações. Então, o trabalho de quem está nos serviços de acolhimento é muito maior do que as pessoas imaginam. Quem está de fora não tem noção. Acho que quem está em serviço de acolhimento está só cuidando e dando comida. Né? Levando para a escola, acho que é isso, né? A gente está lidando com vários conflitos, com várias violências, e que essas violências elas vão se expressar também no cotidiano, porque dependendo de como eu sou tratado nos outros espaços, eu vou reproduzindo também dentro do serviço de acolhimento. E nós, profissionais, educadores, educadoras, orientadoras, cada região chama de uma maneira, né, com uma nomenclatura. Técnicos de CRAS, de CREAS, equipe técnica do serviço, cozinheiras, operacionais, porque todo mundo é envolvido nesse cuidado. Né? Muitas vezes a gente também não tem toda essa experiência do cuidado, e a gente tem que desenvolver na marra, porque às vezes as nossas experiências também não foram as melhores. Ou foram? Nem sempre. Porque existe uma idealização também das relações familiares, como se conflito fosse uma coisa ruim. O que a gente tem que defender é a não violência. Agora, a divergência vai fazer parte das relações familiares. E nós, enquanto adultos e adultas que estamos trabalhando em serviços de acolhimento, a gente tem que ter bastante embasamento, por isso que esse momento aqui é importante, não só esse de formação, mas tantos outros, para a gente não cair no senso comum, para a gente não cair em ações que a gente julga que é boa para aquela criança, para aquele adolescente, na nossa perspectiva, e que por vezes não é. Às vezes aquilo que a gente não entende como cuidado, para um grupo familiar pode ser um cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido histórias assim. Uma vez eu atendi uma mulher que ela tinha vindo da Bahia para São Paulo para trabalhar no Brás como costureira, e ela deixou os 3 filhos com o marido, que ela tinha se separado, lá na Bahia, porque ela não tinha dinheiro para trazer as crianças para cá. Quem estava aqui olhava para ela e pensava, abandonou as crianças com o marido. Mas quando a gente olha para ela estava tentando proteger as crianças, porque trazer para uma cidade maluca como São Paulo, trabalhar no Brás, você não tem nem o que comer direito, nem saber como você vai morar,
A garantia da proteção estava lá na casa do marido, mesmo que ela não gostasse mais dele, mesmo que eles não tivessem mais nada. E aí demorou um tempo para ela trazer para cá. E aí é lógico que tem uma fragilização dependendo da relação do vínculo. E aí o trabalho que é feito aqui é muito maior. Não foi acolhimento? Não foi acolhimento. Mas, muito possivelmente, muitas pessoas vão olhar para essa mulher e vão pensar que ela foi negligente, quando, na verdade, ela estava tentando proteger. Faz sentido, gente? Então, é esse contexto que a gente está inserido, e vocês sabem, com certeza, bem melhor do que eu, muitos desses aspectos. Então, pensar que quando a gente olha para a criança e pensa o que ela vai ser, ela já é. Então, não é o que ela vai ser, é a partir do que ela é, como a gente vai trabalhando no seu desenvolvimento e potencializando aquilo que é bacana, aquilo que não é bacana. A gente vai, às vezes, olha, pensem bem, quantas coisas a gente trabalha a vida inteira para melhorar, como pessoa. Fala, nossa, eu não melhorei isso ainda. Sei lá, gente, eu estou com 47 anos e tem coisas que eu falo, caramba, Deise, você ainda não melhorou nisso? Tem que melhorar. Né? Não é tudo que a gente consegue superar quando a gente está adulto. Né? Então, é pensar nisso. Então, o que no Estatuto, no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, nas orientações técnicas sobre serviços de acolhimento, tem lá o princípio de preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O que é isso, gente? O que é preservar vínculo familiar e comunitário? Esses esquilos são para me ajudar a animar, para não ficar... É porque eu sou muito adulta, vocês já perceberam, né? Então, qual que é a importância desses vínculos para as crianças, né, e adolescentes? Do fortalecimento desse vínculo entre os irmãos, mas com a família como um todo, apesar do nosso foco aqui ser os irmãos. Primeira coisa, o fortalecimento de vínculos já foi comprovado que ele traz uma condição melhor para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, traz um desenvolvimento mais saudável. Né? Aquele lance que a Eliana trouxe da proteção da filha dela que está na Coreia, né? E que lá está tendo os tufões, e aí, para se proteger, quando você encontra os seus iguais, você se sente mais seguro. Vocês sabem bem, vocês vão lembrar de vários irmãos e irmãzinhas, né? Pequenos ou grandes, que na hora do aperto se protege. Briga até o último segundo, mas na hora que mexeu com um, tem grupos de irmãos que vai lá e todo mundo se une contra o outro, né? Porque tem um senso de solidariedade, mesmo que muitas vezes distorcido, no sentido de querer bater no outro, de querer, né, de várias questões, mas a gente sabe que isso desenvolve de uma maneira também saudável. Ajuda a construir uma identidade e a formação desse coletivo de irmãos, desse grupo, de uma maneira que contribui para a construção dessa identidade de uma maneira que leve a ter um senso de coletividade. Então, você tem a possibilidade de desenvolver a empatia. A gente fala muito dessa palavra, tem gente que nem gosta muito dela, e eu respeito também. Mas quando nós estamos falando no cuidado e na educação de crianças e adolescentes, a gente tem que pensar que nós temos que desenvolver a empatia. Parem para pensar junto comigo, nesse segundo. Não que vocês não estejam comigo aqui. Mas aquele caso da moça de Minas Gerais, que foi deixada do lado de um poste. Desde o amigo que colocou no Uber ela embriagada, até ela ser levada por uma pessoa nas costas, como se fosse um saco de batata, como se não fosse um ser humano, faltou o quê? O que faltou? Total. Porque quando a gente desenvolve esse lance de solidariedade, esse sentimento de solidariedade, você não se incomoda só se for seu irmão, você se incomoda com qualquer pessoa que esteja numa situação de risco. Então, dentro dos serviços de acolhimento, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a mão e perder a chance de desenvolver isso. Então, já tem alguns artigos, tem um até da Justiça Restaurativa que eu gosto muito, que vai falar como que você desenvolve empatia em jovens. Aí ele vai começar contando que muita gente, quando era criança, né, se a gente pegar quem tem de 40 para mais, quando era criança, era comum você estar brincando na rua, o vizinho chamar atenção, alguém te dar uma bronca. Dona Maria, a Deise estava aprontando lá. Alguém sempre solidariamente contava o que acontecia. Hoje em dia, está cada um no seu quadrado. Não, o filho não é meu, eu não posso falar nada. E olha que hoje a gente tem uma lei, que é o ECA,
que vai falar que é de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado o cuidado. Se vocês pegarem o estatuto, ele tem esse lance da solidariedade, do cuidado, todo mundo tem que cuidar de uma comunidade de fato. Mas quando nós olhamos no dia a dia, aquela moça foi naquele Uber, preciso ir para minha casa, fica aí na rua, chama outra pessoa para me ajudar, coloca lá no chão. E a vida que segue. O outro passa, pega, leva lá para o campo de futebol. Violenta, sai 3 horas depois como se nada tivesse acontecido e foi. Não teve nenhum momento essa coisa da empatia, do cuidado com o outro, né? O que é você estar embriagada? E ela não podia estar embriagada? Lógico que podia. Acontece com as pessoas. Então, quando a gente está em serviço de acolhimento, a gente tem que pensar que tipo de sujeito, que cidadão que a gente está querendo, ou cidadã que a gente está querendo constituir nesse processo. Pessoas individualistas, que é cada um por si, ou pessoas que são fraternas? Porque irmãos e irmãs, muitas vezes, se constituem para além do laço consanguíneo. Tem crianças que estão acolhidas que não têm irmão e irmã. E vai fazer essa relação de afinidade com os outros acolhidos. E a gente não pode ignorar. Crianças em situação de rua, por exemplo. No Santo Amaro, eu acho que está tendo uma situação assim, que uma colega estava trazendo. Tem um grupo de adolescentes que estão em situação de rua, acho que tem uns 20 quase. E que eles só querem ser acolhidos se eles forem juntos, porque eles já estão há tanto tempo juntos na rua, que eles têm uma irmandade praticamente, assim, uma relação de muita proximidade. Então, se você falar que sai uma vaga para um num canto, para outro no outro, eles não querem. É óbvio que não vai dar para colocar todo mundo junto sempre, nesse caso, que é um laço de afinidade, e afinidade criada na rua. Mas tem que se pensar com cuidado, porque é o único grupo familiar que aqueles adolescentes têm. Eu não posso ignorar e considerar que ele, por ser adolescente, ele tem que obedecer o que eu estou falando, né? Então, quando a gente fala desse sentimento de fraternidade, de solidariedade, que nós temos que desenvolver nas crianças, a gente tem que pensar também se a gente também tem quando a gente está ouvindo as nossas crianças. Em geral, quando a gente está em serviço de acolhimento, os irmãos brigam. Não brigam? Dá aquelas desavenças, aí o que é mais velho quer bater no que é pequeno. Aí a gente fala, não é para bater, né? A gente começa a orientar, e aí um puxa o cabelo do outro e grita, mas é meu irmão, é minha irmã, eu que mando, aquelas coisas todas. E, por vezes, a gente idealiza uma relação de irmão que vai ser perfeita. Irmão não briga, irmão não xinga, irmão se dá super bem. Não é isso, gente? Não é? Sempre. Não temos problemas com os nossos e nossas irmãs, para quem tem irmão e quem tem irmã, não é verdade? Problemas quem tem? Lá do lado de fora. Aqui, ninguém tem. Todo mundo se dá bem. Lógico que tem pessoas que vão se dar muito bem com seus irmãos. Mas essa nem sempre é uma realidade. E, por vezes, a gente projeta na criança que está dentro do acolhimento que ela sempre vai ter que se dar bem com o irmão. Então, já ouviram aquela história? Abraça seu irmão. Beija seu irmão. A criança abraça com aquele ódio, assim, tipo, que raiva, né? Uma vontade de depois dar uma rasteira no irmão, né? São ações que às vezes a gente não pensa porque a gente aprendeu que era assim e a gente não respeita o desejo, a vontade daquele momento. Por que a gente também tem que anular o que a gente está sentindo? Quantas frustrações, né? Então, assim, quer dizer que eu não posso dizer para a pessoa, olha, eu não gosto de você porque você faz isso. Eu não gosto do que você faz. A gente vai negando a possibilidade das pessoas, inclusive, em serem autênticas. A gente vai ter que ensinar isso. Como que você expressa que você não gosta? Como que você expressa que você não gosta sem você ser violento? Porque também guardar tudo aquilo que a gente sente não é legal. E, às vezes, a gente cria a criança para ela ser sempre feliz e não ter que lidar com as frustrações. E, por vezes, a criança que está em SEC, ela já lida com várias frustrações. Se ela não puder expressar o que ela sente também, fica muito complicado para o desenvolvimento dela, né? E aí eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão. Quem aqui tem irmãos ou irmãs? Levanta a mão aí que eu quero ver. Maioria, né? Maioria, nem todos. Pense na sua relação afetiva com seu irmão e com a sua irmã. Resgatem na sua cabeça as relações de afeto que você tem. Como foi na sua infância e adolescência? Você já teve situações de conflito e desavença com seus irmãos ou irmãs? Sim ou não? Só na infância, né, gente? Só na adolescência. Na vida adulta, a gente, ó, não tem.
Você já se sentiu em algum momento protegida ou protegido pelo seu irmão ou irmã? Sim. Tinha interferência de adultos? Como era? Aqui é o ponto. Como era essa interferência? E o que você mais gostava dessa interferência e o que você não gostava? É importante resgatar isso. Porque as nossas experiências de vida, por mais que a gente não queira, ela, por vezes, interfere na nossa ação. Ah, não, gente, vou contar uma coisa para vocês. Lá com meus irmãos, a nossa relação era assim. Então, todo mundo tem que se relacionar assim com os irmãos. Porque lá na minha casa, a minha família fazia assim. Então, todo mundo tem que fazer assim também. A nossa experiência não é igual. Se a gente sentar aqui e for conversar sobre a relação com os nossos irmãos e irmãs, quem tem, vai saber que não é igual. Não é igual nem quando era criança e não é igual também quando é adulto, né? Quantos adultos não falam com os seus irmãos? Eu conheço um monte de gente que, ó, esse meu irmão aí eu não converso com ele. Ainda mais famílias grandes, né? Eu venho de uma família grande, nós somos em 5, né? Minha irmã morreu de Covid, então era que eu tinha mais vínculo, infelizmente foi embora por Covid. Mas os que ficaram, a gente se dá bem? Depende do que a gente vai conversar. Né? Dependendo do que a gente for conversar, a gente vai se dar bem. Dependendo do que for, não. Então, você vai ter, dentro do seu grupo familiar, pessoas que convivem com a gente, que são do nosso, né, da nossa família consanguínea, que você vai ter que escolher o que você fala, que você, às vezes, vai escolher não falar. Mas isso é um processo. Só que nós aprendemos desde pequenininho, na nossa sociedade, que irmãos têm que se gostar, têm que se proteger e têm que fazer. O que nós precisamos ensinar é que a gente tem que aprender a se respeitar. A gente pode não se amar profundamente. A gente pode não gostar do que o outro faz. Mas a gente tem que aprender a se respeitar. Porque é essa falta de respeito que leva às violências também. E no começo eu tinha dito para vocês, eu lembrei de uma história de quando eu trabalhava no hospital, que a gente atendia meninos usuários de crack. E eu não vou esquecer nunca desse menino, né? Ele tinha, na época a gente até escreveu um artigo, e eu vou dar o nome que a gente deu para ele fictício, né? Jorge Heliópolis. Heliópolis porque foi na região de Heliópolis, né, que a gente atendeu, aqui lá em São Paulo. E o Jorge Heliópolis chegou para atendimento com a gente no hospital porque ele fazia uso de crack de maneira severa. Isso, gente, já faz 13 anos, esse caso. Ele chegou com uma situação severa de uso de crack e ele ia responder, depois da internação, por uma medida socioeducativa, porque o que chegou para a gente é que ele tinha esfaqueado o irmão. Jorge tinha 17, o irmão tinha 16. E a história era, Jorge esfaqueou o irmão. Na época, a gente no hospital tinha um trabalho com a justiça restaurativa. E o juiz que acompanhava o caso dele, que era da vara especial, ajudou a pensar nas intervenções conjuntamente conosco. Vamos fazer, não sei se todo mundo conhece justiça restaurativa, mas ela é bem utilizada para reaproximação, para fortalecimento de vínculos também, né? E aí ele começou a passar por um processo circular, né? Eram vários encontros do Jorge com o irmão, com a mãe. Enfim, resumindo a história, o que nós descobrimos? Que Jorge Heliópolis tinha realmente dado uma facada no irmão, na perna. Mas qual que era a cena? Jorge chega da rua, tendo feito uso de crack. Chega em casa, o irmão, que era mais novo, dizia: você é um nóia, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. O irmão pega um pedaço de pau e dá nas costas dele. Onde ele estava? Na pia. A primeira coisa que ele pega, ele vira e dá a facada. Então, já tem um contexto, não que justifique, mas já tem um contexto. Quando a gente vai atendendo os irmãos, o que a gente descobre? Que a mãe, com a maior das boas intenções, porque não era uma intenção dela fazer o que estava acontecendo, ela elogiava o mais novo e acabava com o mais velho. Tá vendo o seu irmão? Seu irmão vai para a escola. Tá vendo o seu irmão? O seu irmão trabalha. Tá vendo o seu irmão? O seu irmão não sei o quê. Tá vendo? Você tinha que ser igual ao seu irmão. Você tinha que ser igual a ele. Você não podia ser assim. E isso fomentava no irmão mais novo a ideia de superioridade.
E ela não tinha percebido isso. No trabalho de fortalecimento de vínculos, que isso se evidenciou. E aí nós fomos trabalhando, olha o que aconteceu. O Jorge Heliópolis se sentia inferior, o outro se sentia superior, e a mãe não queria fazer essa distinção. O que ela queria? O que ela queria? Oi? Fala alto, gente. Ela só queria motivar o outro a parar de usar drogas, ela só queria motivar o outro a ir para a escola. Só que nem sempre o jeito que ela estava fazendo era o melhor jeito, mas era o jeito que ela sabia fazer. E no processo, a gente foi trabalhando com ela formas de dialogar com os dois. No final, que não é o final da história, mas é o final daquele período com a gente, né? Porque hoje eu não sei como está Jorge Heliópolis, né? Mas no final daquele processo, o que nós conseguimos? Fortalecer o vínculo dos irmãos. A partir do quê? Do respeito. Quer dizer que eles se amavam profundamente? Não. Eles diziam isso. A gente vai conviver e vai se respeitar. E aí iniciou um outro processo. Jorge foi diminuindo o uso de crack. A gente trabalhou com a redução de danos. Então, ele não usava mais crack, foi estudar, fez curso, ele completou 18 anos, foi trabalhar... Criou uma outra realidade para Jorge. E o irmão também continuou se desenvolvendo. Isso não quer dizer que eles saíram se abraçando, se beijando. Nós somos irmãos para sempre, vamos sempre um proteger o outro. Mas isso quer dizer que, minimamente, a gente conseguiu, naquele momento, junto com um grupo de profissionais, construir uma relação saudável. Sem ofensas, sem xingamentos. Mas não quer dizer que tinha o afeto desse amor idealizado que às vezes a gente espera que tenha entre os irmãos. E é isso que a gente tem que pensar dentro dos serviços de acolhimento. Porque se a gente ficar buscando esse amor idealizado, às vezes a gente vai perceber rapidamente que a gente não vai conseguir em todos os casos, vai bater uma frustração, aí pode acontecer a gente falar, gente, não tem o que fazer não, esses aí se odeiam, não tem o que fazer. E, às vezes, um passo pequeno pode ser extremamente importante para criar uma relação respeitosa. E é nesse aspecto que a gente está aqui para refletir. Às vezes a gente pensa que para fortalecer vínculos de irmãos, a gente precisa de um trabalho mega, hiper, tal. A gente tem que pensar que todas as ações dentro de um serviço de acolhimento têm que ter intencionalidade. Então, se vai ter a visita e eu vou servir o almoço, e eu sei que, vamos supor, né, essa mãe não tem tanto vínculo com o filho e eu quero aproximar, porque, de repente, essa mãe ou esse pai vem para a visita e fica no celular, que acontece... Como a gente também fica no celular, né? Não são só eles lá, somos nós também. Mas naquele momento, que é o momento de estar com a criança, fica no celular. Então, nós, estrategicamente, vamos convidar para o almoço. Vamos fazer uma mesinha aqui para o almoço, separada só para aquela família. Ela vai pensar que a gente só está servindo o almoço. Mas o que a gente está promovendo? Uma mínima aproximação, uma concentração ali naquele momento da refeição. Pode ser que a gente precise ainda de alguns estímulos, né? De falar, olha, fulano, conta para sua mãe que você fez essa semana. Você contou não sei o quê. Não é eu ficar como uma fiscal olhando o que eles estão conversando. Por vezes vai ser deixá-los, por vezes vai ser aproximar para contribuir com o diálogo, porque às vezes a criança e a família não sabem dialogar, porque não aprenderam. Não são todas as famílias que cresceram no diálogo. Eu não sei vocês, mas muita gente que eu conheço das gerações da minha para trás não foram criadas. Não quer dizer que foi todo mundo, não teve diálogo. Por exemplo, falar eu te amo para o filho, abraçar. Eu nasci em 76, meu pai nasceu em 29, ele já faleceu. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar eu te amo para o meu pai, eu tinha 32 anos. E foi muito difícil, foi um treinamento que eu fiz. E quando eu sempre conto essa história, e quando eu consegui falar para ele, né, porque eu fui, 32 anos. Não, agora eu vou falar, né? Pai, preciso te falar uma coisa. Pode falar, minha filha. Eu te amo. Nossa, assim, sabe? Deus te abençoe. Foi o máximo que ele conseguiu falar para mim. Era o eu te amo do jeito dele. Não dá para eu exigir que ele se expresse de uma maneira que não foi a maneira que eu fui me desenvolvendo. E eu não sei se vocês sabem, mas até essa forma de não demonstrar afeto foi trazida pelos padres jesuítas no processo de catequização da população indígena, que dizia, tem escritos, é só pegar o livro da Mary Del Priore,
as crianças no Brasil, está lá escrito, os escritos dos padres, que a gente tem que tratar, torcer a cana. Eles davam o exemplo assim: torcer a cana, fazer sangrar, bater, é assim que você tem respeito. E era assim que eles faziam com as crianças negras, e é assim que eles faziam com as crianças indígenas. Então, demonstrar afeto era sinal de fraqueza, você ia perder a responsabilidade. Então, não é culpa do meu pai, do seu avô, de ter um pensamento como esse. É uma questão cultural, e que a gente está aqui para... A gente já está desconstruindo isso. É difícil, não é fácil. Porque eu posso falar para a criança, você tem que respeitar a sua mãe, tem que respeitar seu pai. A gente não sabe como foi aquela relação. Às vezes foi uma relação de muita violência. Você tem que se dar bem com seu irmão. Às vezes o pai do irmão matou o outro pai. Então, por mais que a gente queira, não é uma coisa simples que a gente vai mandar se abraça agora, porque isso é fortalecer vínculo. É muito mais que isso. Precisamos contribuir com o estabelecimento de um relacionamento baseado em respeito e companheirismo. Portanto, é importante que possamos ter atitudes que fomentem a confiança, a empatia, o respeito e o cuidado. A gente tem que fomentar isso, porque é o nosso papel enquanto trabalhadores e trabalhadoras de serviços de acolhimento. Isso não quer dizer que o resultado vai ser sempre igual. Tudo bem? Então, a gente precisa respeitar a individualidade dos grupos, das crianças, quando tem irmãos. Porque, às vezes, a gente quer tratar o irmão, às vezes não chama nem pelo nome. Os Nascimento. Eu sou Deise Nascimento. Meu irmão é Davi Nascimento. O outro é Diógenes Nascimento. Olha os nomes. Bonito. O outro é o Demétrios Nascimento. Depois tem o Dimas Nascimento. Depois tem a Dercy Nascimento. Nós não somos... É tudo com D. É os D Nascimento. Percebem? Eu tenho minha individualidade. Vocês têm a individualidade de vocês. Então, já começa por a gente chamar as crianças pelo nome delas. E tratar pelo nome. É a Deise Nascimento, é o Demétrios Nascimento. Porque a gente fala, são os Nascimento, como se fosse um grupo e todo mundo fosse a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa. E não é possível que a gente pense que as crianças são. Não é que a gente pensa que elas são. A gente vai no automático, a gente não percebe. Daí a gente já vai tirando também a identidade, né? A individualidade. Tomar cuidado para não ficar responsabilizando excessivamente os irmãos mais velhos. Isso é um problema. Irmão é irmão, pai é pai, mãe é mãe, tio é tio, né? Então, às vezes, a gente fica colocando... não, agora, infelizmente, eu já vi isso uma vez. Infelizmente. Então, sua mãe foi destituída do poder familiar, você é o mais velho, você tem 15 anos, você tem que se preparar, porque a responsabilidade agora é sua. Que isso, gente? Um menino de 15 anos, eu não posso cobrar dele. Olha, a gente fala até que assim, a nossa política tem que mudar bastante, porque até os 18 anos não é suficiente para alguém se tornar adulto e tomar conta da sua própria vida. Imagina um adolescente ouvindo isso, a partir de agora você é o responsável. Temos que tomar cuidado com esse excesso de responsabilidades. Não estou dizendo que vocês aqui façam isso, mas é um cuidado que a gente tem que estar atento. Evitar as comparações, não fazer, sem comparação. João vai para a escola, ok. A Deise não gosta de ir para a escola, o que ela gosta de fazer? Vamos potencializar isso nela e vamos dizer para ela, olha que importante se também você for para a escola. Isso aqui você faz tão bem. Já pensou você fazendo isso aqui lá na escola? Porque quando eu comparo, eu já vou criando cisão. Quando eu vou comparando, acontece... Lógico que pode não chegar ao extremo do que aconteceu com Jorge Heliópolis, mas o sentimento fica de inferioridade, ou a gente cria um sentimento de muita superioridade, que eu também já não quero estar com esse meu irmão aqui. Não forçar para que fiquem juntos e juntas, né? A gente já falou disso. Estimular para que cada um tenha seu grupo de amigos, de amigas, tenha suas coisas, porque às vezes a gente, né, quer que não, o seu irmão vai sair com a fulana, você tem que ir junto lá com o seu irmão. Mesmo ensaio que eu já vi acontecer isso, vamos pensar. Não, às vezes eu não gosto dos amigos do meu irmão. É possível isso? É ou não é? E quando a gente era criança, isso não acontecia? Olha, gente, elas estão me impressionando. Elas estão me impressionando, já estou no fim. Precisamos ser um exemplo vivo daquilo que a gente fala. Paulo Freire tem uma frase, no livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele fala, ensinar, que a gente está querendo ensinar, né? Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo.
Não adianta eu falar para a criança uma coisa e eu fazer outra. Respeita o seu irmão, aí daqui a pouco eu estou gritando com o irmão dele. Entendeu? Não grita com o seu irmão, aí eu estou lá... Então, assim, a gente tem que ser um exemplo vivo. Você tem que ter paciência com a sua irmã. Você não pode falar assim com ela. Aí eu estou lá desequilibrada, falando com a menina, que também me irritou. Porque crianças também causam isso na gente. Então, assim, a gente tem que parar para pensar. Ser coerente não é uma coisa fácil. Ser coerente é muito difícil, mas é um exercício. Se a gente quer ensinar, a gente tem que se propor a isso. É importante ensinar que opiniões diferentes existem e que é possível vivermos respeitando as diferenças. Né? A gente sabe o quanto isso é difícil, não sabe? Sabe, assim, na pele. Acho que os últimos anos ensinou isso muito para a gente, o quanto que viver a diferença é quase que insuportável em algumas situações. Mas a gente tem que desenvolver esse tipo de pensamento. A gente pode não concordar. Eu não vou dizer aqui qual local, mas eu estava numa conferência municipal, regional, e tinha um grupo de pessoas que não queriam impedir a conferência da assistência. E aí o outro grupo dizia, mas eles não podem entrar. Eu falava, não, gente, é democracia. Mesmo quem está contestando, quem não concorda com a abertura de serviços, não quero que tenha um centro de acolhida de população em situação de rua na minha rua. Ok, mas vem participar da conferência, vem discutir. É difícil? Lógico que é. Mas é importante, não adianta a gente ficar falando só com quem concorda com a gente tem que falar também com quem discorda. Então, quando a gente está falando de criar, né, crianças e adolescentes que têm um vínculo fortalecido, a gente tem que desenvolver esse senso. Posso não concordar, mas vai fazer parte ter a divergência. Divergir não é o problema é quando isso se torna violento, quando isso se torna parte de uma relação violenta. Estimule o diálogo entre os irmãos diante das brigas e desavenças. Não adianta eu dizer, vai lá e abraça, vai lá e faz isso. Às vezes é assim, agora você não está legal. Depois, acho que vai ser melhor a gente sentar para a gente falar um pouquinho sobre o que vocês sentiram diante disso. Aí alguém pode falar, nossa, essa mulher aí está romantizando, né? No Saica, na coisa acontecendo, pegando fogo, você quer que eu fale isso? Nós não temos que resolver as coisas imediatamente, a todo tempo. Tem coisa que não é naquele momento. Tem coisa que você vai ter que esperar esfriar um pouco e depois resolver. Porque se você for resolver naquele momento, às vezes a gente intensifica o problema. Então, por vezes, a gente tem que dar 2 passinhos para trás para dar depois 10 para frente. Porque na hora que as coisas se acalmam, é mais fácil de ter o diálogo. Na hora que o sentimento ainda está ali pulsando, quantas vezes a gente, no nervoso, fala coisa que não deve? A gente fala, nossa, eu devia ter pensado antes de falar. Então, precisamos pensar nisso também, né? Para estimular esse diálogo, tem que ter o momento certo, né? Promover ações específicas com um grupo de irmãos e irmãs é importante, sempre que possível. Pensar em tarefas do dia a dia que eles possam fazer em conjunto. Arrumar o quarto, arrumar a cama junto, arrumar um guarda-roupa. Vamos no mercado, vamos levar a Deise e o Demetrio. Vamos decorar o nome de todos meus irmãos. Vamos levar a Deise e o Demetrio, nós vamos junto no mercado fazer a compra, porque coisas do dia a dia. Não precisa ser uma tarefa mega, hiper, tal. Mas aquela ida no mercado, que para a criança é só uma ida no mercado, você tem uma intencionalidade. Fazer com que eles escolham, que eles descubram o gosto um do outro, saibam o que um gosta de fazer, o que o outro não gosta, um poder estar ali com o outro naquele momento, né? Compartilhar brinquedos e outros objetos, né? Por vezes, na brincadeira, estimular principalmente os pequenos. E é muito complicado isso, eu sei, porque nós temos uma propensão a ser individualista, muitas vezes, que é meu, aí você vai desenvolvendo com a criança essa coisa do compartilhar. Mas esse compartilhar não pode chegar num nível de eu não ter a minha identidade. Né? Então, assim, a minha roupa é a roupa dele. Né? É o meu brinquedo, é o brinquedo dele. A gente troca, a gente brinca, né? Mas é meu ainda e é dele ainda. Né? Compartilhar. Brincadeira em que eles possam participar juntos. Então, às vezes, já vi muito isso funcionar muito bem. Tem irmãos que estão brigando pra caramba. Vamos fazer um futebol? Põe esse grupo sendo um time e põe o outro grupo sendo um time. Gente, na hora, a briga entre irmãos sai da frente porque a gente quer ganhar o jogo de futebol. E, às vezes, ali que vai acontecer, às vezes, uma reconciliação. Então, é pensar em estratégias que você possa fomentar esse grupo ter uma identidade também coletiva de ajuda. Porque a Eliana disse, tem famílias, tem crianças e adolescentes que conseguem uma adoção compartilhada. Né? Esse exemplo lá em São Paulo. Mas não é assim sempre. Né? A gente tem casos que as crianças vão atingindo a maioridade, em São Paulo, pelo menos, eu vejo muito isso, e vai voltando para a casa da mãe.
E, às vezes, um irmão ficou totalmente afastado do outro, não teve vinculação. E aí os conflitos vão acontecer na vida adulta. Não que já não vai existir, mas eles são intensificados na vida adulta. A refeição, gente, eu sempre falo que a refeição é um momento que tem que ser prazeroso. Por isso que o exemplo que ela trouxe lá do almoço é importante. E aí não serve só para a gente pensar grupo de irmãos, né? Tudo que eu estou falando aqui serve para a gente pensar na relação também dentro do serviço de acolhimento. Mas a refeição, ela tem que ser um momento prazeroso. Nós aprendemos, culturalmente, que na refeição se fica quieto. Não pode falar. Só que a gente também já foi revendo isso e aprendendo que o momento da refeição, às vezes é o momento da troca, de contar o que aconteceu, de falar... É só ver funcionário almoçando junto. Quer discutir caso. Tanta coisa para fazer, quer ficar discutindo caso. Eu falo, gente, fala da outra coisa. Vamos viajar, vamos falar da rua, do passarinho, né? A refeição, ela tem que ser um momento prazeroso. Às vezes é o momento que vai contar uma coisa que aconteceu na escola, é o momento que vai dar risada. Mas como a gente vem né, de uma cultura, e eu estou falando isso desde quando o Brasil passou pela invasão, colonização dos portugueses, desde aquele momento, a gente vem numa cultura de um regimento muito de não pode expressar, não pode sentir, não pode falar. A gente, às vezes, reproduz isso dentro da casa, que seria o serviço de acolhimento. Então, pensar, é normal na refeição ter barulho? É normal as crianças conversarem. Uma casa que tem criança tem barulho. Uma casa que tem criança tem bagunça. Por mais que a gente queira deixar organizado, vai ter bagunça. Uma casa que tem 15 crianças, está tudo organizado, perfeitamente no lugar, com todo mundo lá, eu fico pensando, o que está acontecendo aqui? O que fizeram com essas crianças? Ou elas estão dormindo, né? Ou então pode estar extremamente oprimida. Porque não estou dizendo que tem que ficar uma desordem total, mas a desordem vai fazer parte do processo, né? Então, também promover espaços de refeição que sejam prazerosos entre o grupo de irmãos também é importante para fortalecer vínculo. Promover situações em que um também possa ajudar o outro. Pensar em questões pequenas, do dia a dia. Que um possa contribuir com o outro. Às vezes, está fazendo a lição. Olha, você já não aprendeu isso na escola? Você consegue ensinar aqui junto comigo para o seu irmão? Eles vão se sentindo importantes e no cuidado. Eles nem estão sabendo o que a gente está fazendo, mas a gente sabe o que nós estamos fazendo, né? E, por fim, eu quero terminar com uma frase de Mário Quintana que diz assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. É muito difícil conviver. E a gente tem a tarefa de fortalecer vínculos. Então, a gente não precisa se cobrar de um tanto e romantizar esse fortalecimento. O que a gente não pode ser é omisso. Pensar que pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente já faz, às vezes a gente não olha desse jeito, já está fortalecendo o vínculo. E prestar atenção nas coisas que às vezes a gente reproduz da nossa história, que às vezes atrapalham o desenvolvimento do vínculo. É isso. Vou tentar falar um pouco, depois passo para a Eliana também, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar: serviço de acolhimento não pode trabalhar sozinho. Se eu achar que a política de assistência social tem que dar conta das questões que a saúde pública tem que dar conta, eu não vou conseguir fazer meu trabalho de fato. Então, eu vou começar pela última, né? Como trabalhar o luto? A gente sabe que eu não sou psicóloga, por exemplo, né? Não é minha formação em psicologia, sou assistente social. Mas eu sei que quando você está passando por processo de luto, e a gente viveu muitos lutos por conta da pandemia, né? Acho que dificilmente teve alguém que não vivenciou ou não viu alguém muito próximo presenciar essa questão do luto. A gente sabe que demanda de uma ajuda especializada. E quando a gente fala em criança e adolescente que é acolhida, e às vezes o luto já se dá com os pais vivos. Às vezes não é nem com a pessoa que faleceu, né? Então, o que a gente... Acho que o primeiro princípio, levar em consideração o sistema de garantias de direito. A gente sabe que, dependendo do território, a saúde não cumpre o seu papel por falta de pessoal. Não é uma questão de culpabilizar os trabalhadores, mas, às vezes, é falta de investimento na política pública. E a gente sabe que a saúde foi, assim como a assistência,
foi extremamente sucateada nos últimos anos. Então, a gente precisa cobrar também dos nossos governantes que tenha serviço de qualidade da saúde. Então, assim, eu estou dentro do SAICA. Dentro do SAICA, eu não vou dar conta de todas as demandas, até porque tem o princípio da incompletude institucional. Nenhuma instituição deve ser completa para dar conta de tudo. Então, eu preciso de auxílio de uma ajuda especializada da saúde. Então, tá com uma irmãzinha que está em situação de risco de morte. Então, essa criança, ela precisa, e não só nessa situação, em várias outras, né? Ela precisa de um auxílio especializado. Ele precisa fazer terapia, precisa fazer acompanhamento psicológico. Dentro do SAICA, a gente não vai fazer a clínica, mas é necessário que a saúde garanta isso. Então, os nossos relatórios, aí é que está o ponto que eu gosto muito de falar de relatório. Quem me conhece sabe que é o que eu gosto de tratar também com bastante afinco. O nosso relatório não pode ser para dizer só das deficiências da criança e do adolescente. Quando eu falo deficiência, não estou falando de deficiência física, não. Das fragilidades de uma relação familiar. O nosso relatório tem que ser propositivo, tem que provocar o judiciário a cobrar dos órgãos competentes que têm os serviços para atender nossas crianças e adolescentes. A professora Aldaísa Sposati, ela tem um texto que é de 2007. Aldaísa Sposati, para quem não é assistente social, ela é uma das fundadoras do SUAS, né? Uma professora fantástica, assim, tem muita obra de serviço social, discutindo a política de assistência. A professora Aldaísa fala, olha, é muito comum nós, profissionais, nos debruçarmos, falar do comportamento da criança, o que ela se adequa, o que ela não se adequa, quem ficou, quem não ficou. E poucas vezes, nós, profissionais, e a gente está falando do nós, não estou acusando ninguém, tá? Para a gente pensar sempre nesse nosso lugar que a gente ocupa. Poucas vezes ela vai trazer no texto, a gente se ocupa de dizer para o judiciário do que essa criança de fato precisa. Mas também não é um dizer do eu acho. Não é um do achismo. É um dizer com embasamento, né? Então, assim, olha, é uma criança que está em luto, tal. Então, enquanto psicóloga, por exemplo, né, Andresa? Você sabe dessa necessidade de um atendimento especializado. Então, quem é que tem que fazer um relatório sugerindo para o judiciário que o serviço de saúde ofereça um atendimento especializado? Não pode ser assistente social. Porque a gente está falando que tem que ter não que a gente não possa fazer, desde que eu tenha embasamento técnico da colega. Eu coloco em anexo o embasamento técnico da colega. Eu, como assistente social, só posso falar da minha área de formação. Eu não tenho autorização para falar sobre outra área. Então, se eu tenho uma psicóloga na equipe, a psicologia tem que fundamentar, a partir do arcabouço teórico da psicologia, por que é necessário aquele tipo de atendimento. E aí a gente tem que mandar para o judiciário, fazer as nossas articulações e provocar. Ah, mas no território não tem. Gente, se a gente for trabalhar com o que não tem, a gente não reivindica nada. Porque nós temos uma Constituição Federal que fala que o nosso salário mínimo deveria dar conta, o salário mínimo de um trabalhador deveria dar conta da gente pagar comida, alimentação, moradia, saúde, cultura, lazer, educação, transporte e previdência. O nosso salário mínimo ele não dá conta disso. Então, o Diese todo mês faz um cálculo de quanto deveria ser o salário mínimo se fosse cumprir o que estava na Constituição. 6.600 e alguma coisa. Em maio era isso. Oi? Oi? No primeiro que já falou, no aluguel já foi. Quem paga aluguel já foi, ou paga prestação de casa já foi, né? Então, o que eu quero dizer e provocar a gente a pensar enquanto trabalhadoras e trabalhadores que estamos empenhados no cuidado com as crianças e adolescentes, é que a equipe técnica é muito importante nesse sentido para fazer essas considerações e sugestões. Eu sei que é um ambiente difícil, porque a gente está lidando com o judiciário, mas nós aqui, acho que foi a... Deixa eu lembrar o nome. A Ilza? Não, peraí. Primeiro falou a Vanessa... Meu Deus, eu perdi aqui. Mas tudo bem, depois eu volto. Foi a minha colega aqui. Ilza, acertei. A Ilza falou assim, olha, a gente está no território, a gente está escrevendo, né? A Ilza que puxou essa discussão aí sobre o que a gente escreve. Sim, o juiz, ele não é assistente social, ele não é psicólogo, ele não é pedagogo, ele não é orientador, não é educador, ele é juiz. Tem uma formação para o direito. Se é previsto uma equipe técnica dentro dos serviços, é porque nós temos que usar dos nossos referenciais teóricos para fazer a análise. Por isso, Ilza, que não cabe... Ah, os irmãos não vão se dar bem. A partir do quê? Qual foi a avaliação que foi feita? Qual foi a técnica utilizada?
Percebem? Não é simplesmente... Eu, por exemplo, como assistente social, eu nem ouso escrever sobre isso. Porque não é da minha competência avaliar se o irmão vai estar se dando bem ou não. Existem técnicas da psicologia para fazer isso. E se o meu serviço eu não consigo fazer nele, eu preciso pedir apoio para a rede para que isso aconteça. Agora, eu não posso fazer um relatório porque eu acho que... Porque eles brigam que a gente tem que, por exemplo, proibir uma visitação. Porque se eu for fazendo isso, eu estou levando em consideração o senso comum. Tudo bem até aqui? Então, respondendo isso, como que trabalha com luto? Tem profissionais especializados para isso. E as nossas crianças, quando estão no SAICA, elas não são de única e exclusivamente responsabilidade do SAICA. Caso contrário, quem está no SAICA enlouquece, adoece, porque não vai dar conta, gente. A gente não dá conta dentro do serviço, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, sabe, Andressa? Precisa... Então tá, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, de uma forma articulada com a vara, mas eu vou evidenciar no meu relatório e sugerir um tipo de acompanhamento. Se eu estou tentando aqui na saúde e eu não estou conseguindo, eu vou ter que acessar a vara. Não tem jeito, eu não posso ter esse receio, né? Outra coisa, quando a gente fala em relatório, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, tem recomendações de como tem que ser o relatório. Não pode sair relatório sem fundamentação teórica. Então, se eu vou afirmar que a criança ou adolescente não pode mais conviver com o irmão, como eu disse antes, baseado em quê? Que teoria? Qual foi a análise? Hoje, eu não sei se todo mundo já viu, mas o Conselho Federal de Serviço Social lançou um caderno de orientação para documentos escritos que a gente produz. Tem até uma orientação de como tem que ser o relatório. Por exemplo, uma coisa que tem que se evidenciar, quais são os procedimentos metodológicos que foram utilizados. Procedimentos metodológicos. Faz sentido para vocês? Então, uma análise de um vínculo é muito mais difícil de fazer do que a gente imagina. É lógico que no cotidiano a gente vai observando as relações, mas isso às vezes não quer dizer que não tem vínculo. Às vezes é o jeito que eles sabem se relacionar. E nem sempre, lembra que eu falei lá, não usemos a nossa régua para medir o outro, porque às vezes o jeito que a gente considera que seria o ideal de se relacionar não é o jeito que aquelas crianças se relacionam. E aí eu vou só contar uma coisa rápida. Uma ocasião, minha filha trabalhou na região ali do centro, na região da Cracolândia, o centro de São Paulo. E ela trabalhava, na época, no programa de Braços Abertos, ela era orientadora. E lá não tinha só as pessoas que ficavam no fluxo, tem os moradores ao redor. E uma moradora perdeu a filha. A filha estava brincando, de repente a menina sumiu. Essa moradora era uma mulher cigana, que morava ali, foi pedir ajuda no serviço de abordagem de rua. E na época minha filha que atendeu, ela falou, olha, minha filha sumiu, ela estava aqui comigo, de repente do nada sumiu. E aí eles começaram a procurar. Passou uns dias, encontraram a criança. A criança estava no acolhimento. A criança tinha parado no acolhimento. Só que todos esses dias, essa mãe ia até a base do CEAS pedir, gente, pelo amor de Deus, eu preciso da minha filha, não estou encontrando. Aí quando encontraram, né, chamaram, aí foi a equipe da vara fazer a visita domiciliar, fizeram todo um processo, né, para entender o que estava acontecendo. E na hora da audiência, parece que em algum momento dessa audiência tinha uma avaliação assim, mas quando ela foi fazer a visita lá no serviço de acolhimento, ela não abraçou as crianças. Então, assim, ela ficou distante, porque ela não chega perto. Então, assim, a gente acha que ela não tem vínculo com a criança. Da onde que tira isso, gente? Isso é senso comum. Senso comum puro. E aí teve que uma outra colega se posicionar e dizer, olha, isso não é parâmetro de avaliação. Porque tem gente que não tem hábito de abraçar. Isso não quer dizer que não tem vínculo. Mas ela não chorou. Então, a gente tem que tomar cuidado com o senso comum na hora da gente fazer as nossas avaliações. A gente está falando de uma coisa muito séria. Então, chegar ao ponto, né, de ter proibida a visita de uma irmã para um irmão, porque ela tentou defendê-los, foi para o SAIC inicial, né? O SAIC inicial, para quem não é de São Paulo, né, é onde está caracterizado para crianças e adolescentes que estão em situação... Eu já vou parar. Isso, em situações de rua, principalmente. E hoje virou, não por culpa dos SAICAs, mas se a gente não tomar cuidado, o SAICA inicial vai virar um lugar daqueles que ninguém quer. Então, você pega os adolescentes e coloca no SAICA inicial. Por quê? Porque lá eles sabem trabalhar. Eu trabalho para SAICA inicial. E eu falo, gente,
Tem vezes que tentam reordenar. Ah, não, mas ele não é adolescente que tem perfil para o nosso SAICA regular. Quem disse isso? SAICA é SAICA. Tem que atender. E acho que isso é importante, já vou passar para pegar todo o tempo. Ah, eu tenho lá uma irmã que tem 9 anos, ela fica... Gente, cuidado com isso. É uma outra criança que só passou a ser adolescente por uma questão legal, tem 13 anos. Entende? Ah, mas ele tem vínculo com o território. Sim, nós também vamos criando vínculo com o território. É normal a gente querer voltar para o nosso território quando a gente tem uma relação de pertencimento. Então, esse não é um problema, é um direito, inclusive, estar dentro do seu próprio território. Ah, mas ela se desenvolve mais. Eu entendi, né? Ela se desenvolve mais. Tá, mas será que se desenvolve mais? O que será que ela ouve? O que será que falam sobre o irmão dela? Será que ela ouve que o irmão dela é um menino muito difícil, de que por isso que ele está longe, e aí eu não quero ser igual ao meu irmão, então, gente, eu nem quero chegar perto dele? Para eu dizer se tem chance ou não de um fortalecimento de vínculo, tem que fazer uma avaliação. E aí eu penso, o outro não está lá no SAICA inicial? Tem que fazer trabalho de SAICA com SAICA. Vamos dialogar, se precisar de recursos da saúde, a gente tem que pedir. A gente não pode cair na armadilha de achar que nós conseguimos fazer avaliações como essa. Caso contrário, os nossos relatórios, que é a nossa ferramenta de proposição e de efetivação de direito, vira um lugar de senso comum e não de um olhar técnico. E aí o juiz ou a juíza que está lá, né, avaliando o caso, está entendendo que eu sou assistente social e que eu sei o que eu estou falando. Então, se eu escrevo não há condições de fortalecer vínculo, ele vai considerar que é isso. Agora, eu quero saber de onde que tirou. E nós podemos, inclusive, ser responsabilizadas eticamente pelo que a gente escreve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não tem condições de fazer uma avaliação, está difícil fazer sozinha, que é o ideal fazer compartilhado. Vamos chamar o pessoal do SAICA inicial, vamos conversar com a saúde, vamos provocar outros órgãos a se responsabilizar. Eu não sei fortalecer vínculo. Como que a gente vai fazer? Então, nós vamos pensar numa estratégia mais incisiva aqui. Tem a escola. E assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente é levado pelo senso comum e tira como parâmetro aquilo que a gente acha correto, sendo que nem sempre, a maioria das vezes, não é, né? Vamos lá? Bom, vou também tentar, concordo, né? Tudo aqui que a amiga aqui está trazendo. Acho que a gente tem que pensar aqui com muito cuidado, né? Eu gostei muito daquele desenho de que a gente tem que olhar, assim, tem que tomar cuidado com a régua que a gente está usando para avaliar o que a gente está enxergando. E a gente aprendeu com muita dureza isso na vara central, porque a gente, de fato, a gente vem de um processo assim, é a primeira vara de São Paulo, então a gente tem um acúmulo de conhecimentos e de experiências, nem sempre muito boas, né? Mas a gente foi aprendendo, porque a gente usava um pouco essa régua. Eles nem se falam, parece que nem se encontram, não interagem, vamos lá. Então, assim, é mais fácil a gente separar para facilitar a adoção. E nunca foi mais fácil. A gente sempre assim, né? E às vezes você até facilitava, entre aspas, para um deles, né? Porque a gente achava pequenininho, vamos separar dos irmãos, aí já vai desvinculando, fica mais fácil dele ir para uma família adotiva. Eu acho que de uma certa forma viabilizava. Para o mais novo viabilizava, a gente conseguia fazer, mas tinha um prejuízo tão grande para aqueles mais velhos que a gente começou a repensar. E esses mais velhos continuavam no serviço de acolhimento, né? Então a gente teve muitas dificuldades e muitos foram recaindo em drogas e a gente não sabe se esses caminhos não levaram eles a isso, né? E não pensem que para aquele que foi adotado foi tranquilo, né? Porque tem culpa disso. Tem a coisa de não entender por que ele está bem e os outros ficaram mal, né? Então, assim, nem sempre eles também emocionalmente ficam bem, né? Então, a gente aprendeu na dor isso, que, assim, se der, não separa, porque isso dali tem muitas repercussões que a gente não consegue enxergar, né? E a hora aquilo que a gente está vendo não é só aquilo que a gente está vendo, porque essa separação ela é complexa, ela mexe em muitas coisas, mexe em questões transgeracionais que a gente não sabe, entendeu? Então, se der para evitar, é mais simples, pode ser trabalhoso, essa coisa, fica se engalfiando, é trabalhoso, mas em termos de repercussão, é mais fácil se a gente conseguir manter junto, tá? Então, isso aqui é uma coisa... Então, a primeira questão que vocês trouxeram foi isso. Olha, a menina, ela parece que ela não se liga tanto, ele se liga mais ao território. Não tem importância, né? Eu acho que aqui vale a pena. Né? Vale a pena porque a gente está vendo aqui um potencial, pode ser que ela não fique super amorosa, pode ser que ele também não demonstre e tal, mas eles não têm nada que seja muito conflituoso. Se não é conflituoso, é para manter, porque a gente tem muitas das relações assim com os nossos irmãos. Então tudo bem, a gente nem se fala, se esbarra lá ou não se esbarra, mas é isso, mas se não tiver, a gente vai sentir falta. Se não tiver esse contato desse menino que vai lá, que parece que ele quer só ir para o território,
Por que não? Também é o território familiar dele, né? Mas não é só o território. E para essa menina que, não vou fazer chamada de vídeo com ele, coisa mais chata, porque é chato fazer chamada de vídeo. Só a gente que está vendo aqui que a gente acha legal fazer chamada de vídeo. Mas jovem não gosta tanto, né? Então, assim, mas isso não quer dizer nada, porque assim, quando ele está lá, ela vai, ela brinca, ela pergunta, né? Então acho que vale a pena alimentar aqui, estimular isso daqui, aquilo que vocês puderem fazer para conversar, para fazer a palavra aparecer, né? Para vocês também transmitirem, porque essa criança às vezes não consegue falar direto para o juiz, mas tragam, mostrem fotos, tragam trechos do que eles estão falando, entendeu? Isso sensibiliza a gente, isso daqui muda a forma como a gente está enxergando. E aí uma das coisas que a gente também tem trabalhado e aprendemos também com os serviços que vieram, né, principalmente o serviço de famílias acolhedoras, foi de trabalhar despedidas, né, despedidas de famílias, né, porque às vezes há esse entendimento de, gente, olha, estamos tentando a aproximação, a reintegração, não vai dar, ela recai o tempo inteiro em drogas, e tem horas que, assim, às vezes a pessoa mesmo concorda, não vou conseguir, às vezes ela não concorda, mas a gente avisa. A gente vai entrar, agora a gente acha que já encerrou, e a gente, então, gostaria que você se despedisse do seu filho. E a gente vai fazer um processo de despedida, certo? Um processo de que ela, se ela quiser, ela vai escrever cartas e vai explicar o que aconteceu. Se quiser, vai tirar fotos, né? E aí os serviços, às vezes, mandam para a gente deixar no processo, porque isso vai ser muito importante para essa criança depois, sabe? E faz muita diferença, né? Ele vir para o judiciário, porque aos 18 anos, uma criança que foi adotada, ela pode voltar e ver o que aconteceu, né? Porque o processo é dela. E hoje a gente ainda tem vergonha do que a gente mostra, porque a gente mostra processos que são muito incompletos, processos que não localizam onde estava essa mãe, não tem uma foto, eles procuram, às vezes eles querem uma foto de um xerox de uma identidade que não dá para ver nada, é um borrão, mas eles querem ver a foto da mãe deles, da mãe biológica, entendeu? Eles não querem voltar, não é isso, eles querem entender a história e querem entender por que eles, né, viveram tudo aquilo. Então, a gente tem se preocupado muito com a nossa escrita, né? Se preocupado de, assim, não supor coisas que a gente não sabe, a gente sabe que não poderia ficar naquela família, mas tentar evitar o julgamento, né? Tentar também deixar o outro lado, que ele fale, né? Que essa mãe possa se explicar, que ela possa explicar por que ela não está podendo, se ela não puder, que outras pessoas possam explicar por elas, que os técnicos possam explicar, porque faz muita diferença para uma criança ouvir isso e ler isso na história dela. Né? Aqueles que leem aquelas coisas horrorosas que a gente escrevia, eles não conseguem mais voltar para ver. Isso é um rombo na identidade deles que vai, né, perpetuar para a vida inteira. Eu acho que vocês têm que se sentir como guardiões da vida dessas crianças, né? Quando vocês estão escrevendo, escrevam com muito carinho, pensando ali que isso dali vai fazer muita diferença, não só na decisão judicial, mas em tudo que essa criança vai ter para o resto da vida delas, certo? Lembrei, Eliana, de um caso que aconteceu aqui lá em São Paulo na década de 80, que saiu até no Fantástico. O nome do rapaz é Renato Melo. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi a criança que mais sofreu violência física na América Latina e sobreviveu, né? Ele teve rosto mutilado, céu da boca retirado, língua cortada, muitas mutilações, muitas mutilações. O Renato hoje é estudante de serviço social, o Renato faz várias palestras, tal, e ele conta que aos 12 ele foi retirado da família, né? Por conta das violações. Demorou ainda 12 anos, porque o ECA estava no comecinho ainda quando isso aconteceu. Mas, resumindo, quando ele faz 18 anos, ele já tinha sido adotado com 16 anos, mas a primeira coisa que ele faz é ir lá na vara de Santo Amaro, para ver o processo dele, para ver o que escreveram sobre ele. E é muito interessante, o Renato ele anda com o processo xerox na mochila. E quando ele vai dar a palestra, ele abre e lê o que as pessoas escreveram. E aí ele fala: a pior coisa não foi a violência da minha mãe, foi a negligência dos profissionais. Foi a forma como foi escrita a minha vida no processo. Ele só tinha um relatório no processo dele, da época, que defendia ele, que foi uma advogada chamada Lia Junqueira, que hoje está com 80 e poucos anos, doutora Lia Junqueira. E ele reencontrou com ela há um ano atrás, a gente conseguiu localizá-la, ele reencontrou. E ele leu para ela o que ela escreveu, e ela tinha feito a maior defesa sobre ele, né? E ele fala para ela assim: olha, o que me ajudou a continuar foi ler que pelo menos alguém olhou para mim e quis me defender de fato. Porque mesmo depois de ter passado por várias violências com a genitora,
nos serviços que ele passou de acolhida, que na época era abrigo, enfim, as pessoas achavam ele agressivo, violento, que não servia para estar ali. Então, tinha relatórios assim, ou sai esse menino ou sai a gente. E hoje, ele lê isso. Então, assim, se ele já sofria as violências domésticas, ele sofreu outra violência que foi pelos profissionais. Então, às vezes, a gente tem a ilusão que o que a gente escreve é só o juiz naquele momento e a equipe técnica da vara que vai ler. Ele não quis voltar para a mãe dele. Hoje ele tem contato com a mãe. Hoje ele ajuda a família, tal, porque a história ela não fica do jeito que a gente está pensando, né? A história continua. Mas ele sempre mostra. E depois, como ele passou na Globo, passou em deu várias entrevistas, as pessoas encontravam, ai, Renato, eu fiz parte da tua vida. Você lembra? Ele fala, lembro. Está aqui, ó, o que você escreveu. Ele abre e fala, está aqui. Está aqui. Então, a gente tem que pensar nesse nosso lugar de responsabilidade. Porque uma coisa é eu saber que a mãe do Renato, por exemplo, tirou o céu da boca dele com uma chave de fenda quente. Outra coisa é como eu escrevo isso. Outra coisa é como eu falo sobre isso. Então, a Eliana está completamente correta aqui, né? Assim, porque você foi falando, eu fui lembrando dele, e ele anda com o processo. Então, assim, pensemos na forma que a gente escreve, o que a gente está querendo passar quando a gente está escrevendo. Porque na época ele era agressivo. Lógico, sofreu várias violências. Hoje ele é um homem adulto, que a identidade dele está marcada por essa experiência que ele viveu. Não só com a mãe, mas também nas instituições, né? Então, pode não ler agora, mas um dia vai ler. Pode ser, né? Bem lembrado, eu só queria retomar que é isso, né? Eu acho que a gente tem Renatos no nosso serviço de acolhimento, a gente também entendeu que a gente tem crianças e adolescentes difíceis, né? Eu acho que assim, às vezes a gente não dá conta e é uma... Diria, né? A gente chega um momento que a gente tem que reconhecer que a gente está incompetente para uma determinada criança ou determinado adolescente naquela situação. E é uma incompetência nossa, porque nós é que teríamos que dar conta deles, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em rede, porque a gente também entendeu que, nossa, tem que voltar para aquele abrigo, a gente tem que abrir a porta. A gente também tinha essa coisa de que não, tem que voltar. E às vezes o abrigo estava dizendo, não dou mais conta, não dou, por favor, tira. E a gente entendeu que a gente tem crianças que a gente precisa de uma aldeia, ou seja, a gente trabalha em rede. Sim, vai para o outro abrigo. E não quer dizer que, porque foi para o outro abrigo, ele perde o contato com os irmãos que ficaram no outro. Não, a gente está junto. Só que, nesse momento, talvez seja melhor você estar separado. Então, a gente tem enxergado com mais naturalidade essa situação de que tem horas que não dá conta mesmo. E, às vezes, naquela relação, a coisa ficou tão difícil que é necessário a gente estar transferindo. Mas essa transferência não é uma coisa de vou punir você e, olha, vai de castigo para o saque inicial. Não, tem horas que a gente tem que mesmo trocar, mas não é por isso que você, né, a gente não deu conta, agora vamos lá, vamos ver se a gente restabelece uma outra relação e vamos tentar agora de novo fazer a coisa dar certo, sabe? Eu acho que como vocês também estão no município, né, menor, acho que são 7 SAICAs que vocês têm aqui, eu acho que é usar isso, porque tem horas que tem que circular um pouco, mas entendam que vocês são uma aldeia, né? Entendam que trabalhar junto vai fazer toda a diferença e que aí juntos a gente pode muito mais, tá bom? Então, é isso.